Bem-vindo ao canal do Estoico Moderno. Se você chegou até aqui, é porque, em algum nível, sente que está lutando contra algo que não aparece para os outros, mas pesa dentro de você. Neste canal, falamos sobre estoicismo de forma prática, aplicada à vida real. Sem frases motivacionais vazias, sem promessas rápidas. Apenas reflexões para quem busca mais clareza, autocontrole e estabilidade interna em meio ao caos cotidiano. O vídeo de hoje não é sobre vencer o mundo. É sobre entender a guerra interna que acontece em silêncio todos os dias dentro de você. Se em algum momento você se sentir provocado por essas ideias, não tente responder de imediato. Apenas observe. Vamos começar. A guerra interna. A guerra que ninguém vê. Existe uma guerra que quase ninguém vê. Ela não faz barulho, não deixa marcas visíveis, não aparece em fotos nem em conversas casuais, mas ela acontece todos os dias. Acontece quando você acorda cansado, mesmo tendo dormido. Quando começa o dia com a sensação de que algo está errado, mas não sabe exatamente o quê. Quando sente que está sempre lutando, mesmo quando nada parece estar acontecendo. Essa é a guerra interna. Uma luta silenciosa entre quem você é agora e quem você sente que poderia ser. Os estoicos entendiam algo que muita gente hoje ignora. A maior parte do sofrimento humano não vem de fora. Vem do conflito interno constante, da resistência ao que é, da comparação com o que poderia ter sido, da tentativa incessante de controlar pensamentos, emoções e resultados. Você pode estar em um ambiente tranquilo e ainda assim viver em guerra, porque a mente não precisa de um campo de batalha externo, ela cria o próprio. Essa guerra começa cedo, começa quando você aprende a se cobrar demais. Quando passa a acreditar que precisa dar conta de tudo, quando começa a medir seu valor pelo desempenho, pela aprovação, pelo reconhecimento, e com o tempo, isso se torna automático. Você se levanta já se pressionando, já se julgando, já se comparando, e mesmo nos momentos de descanso, a mente continua lutando. Pensamentos que não param, cenários que não aconteceram, conversas que você repete mentalmente, decisões que você revisita 1000 vezes. Nada disso é visível para quem olha de fora, mas por dentro o desgaste é real. Os estoicos diziam que o homem sofre mais na imaginação do que na realidade. E essa frase nunca foi tão atual. Grande parte da guerra interna não é causada por fatos reais, mas por histórias que a mente conta o tempo todo. Histórias sobre fracasso, sobre atraso, sobre estar ficando para trás, sobre não ser suficiente. E quanto mais você acredita nessas histórias, mais intensa a guerra se torna. O problema não é pensar, o problema é não conseguir parar de lutar contra os próprios pensamentos. Você tenta afastar o que sente, tenta controlar o que pensa, tenta forçar uma versão melhor de si mesmo. E quanto mais força, mais resistência aparece. A guerra interna não é feita de grandes explosões. Ela é feita de pequenas batalhas diárias. A batalha de levantar da cama quando a mente diz que nada faz sentido. A batalha de se concentrar quando o pensamento insiste em escapar. A batalha de manter a calma quando algo dentro já está exausto. Os estoicos não chamavam isso de fraqueza, eles chamavam de desalinhamento interno. Quando a mente quer uma coisa e a realidade entrega outra, o conflito nasce. E se você não aprende a lidar com isso, a guerra se torna constante. Muita gente acredita que essa luta é normal, que viver cansado é normal, que estar sempre em tensão é normal, que nunca estar satisfeito é normal. Mas os estoicos discordavam. Para eles, viver em guerra consigo mesmo não era o estado natural do ser humano. Era um sinal de que algo estava sendo mal interpretado. A mente humana não foi feita para lutar o tempo todo. Ela foi feita para observar, decidir e agir com clareza.
Quando essa clareza se perde, a guerra começa. E o mais perigoso é que essa guerra não parece guerra. Ela parece rotina. Você continua trabalhando, continua conversando, continua vivendo, mas algo dentro está sempre em conflito, sempre exigindo mais, sempre reclamando, sempre comparando. E isso cobra um preço alto, cansaço emocional, irritação constante, dificuldade de aproveitar o presente. Os estoicos percebiam que o verdadeiro inimigo raramente está fora. Na maioria das vezes, ele está na forma como você interpreta o que acontece. Não é o evento que cria a guerra, é o julgamento. Quando você julga tudo como ameaça, o mundo vira um campo de batalha. Quando você julga a si mesmo com dureza constante, a mente nunca descansa. E aqui começa algo importante. A guerra interna não é vencida com mais força. Ela não é vencida com mais cobrança. Ela não é vencida tentando ser melhor o tempo todo. Ela começa a ser compreendida quando você para de lutar cegamente e começa a observar. Os estoicos ensinavam que a paz não vem de controlar o mundo, mas de governar a própria mente. E governar a mente não significa silenciá-la à força. Significa entender como ela funciona. Significa perceber quando você está lutando contra algo que não depende de você. Quando está se punindo por coisas que já passaram. Quando está exigindo perfeição em um mundo imperfeito. Essa guerra invisível não precisa continuar do jeito que está. Mas antes de qualquer mudança, ela precisa ser vista com clareza. Porque enquanto você não entende a natureza da sua guerra interna, você continua lutando batalhas que não escolheu conscientemente. De onde essa guerra nasce? Para entender a guerra interna, é preciso olhar para a origem dela. E essa origem quase nunca está em um evento específico. Ela está em um padrão mental. Os estoicos observavam que o sofrimento humano nasce quando a mente passa a exigir da realidade algo que ela não pode entregar. Quando você espera controle onde não existe controle. Quando espera justiça perfeita onde há imperfeição. Quando espera estabilidade constante em um mundo instável. Esse desalinhamento entre expectativa e realidade é o solo onde a guerra interna cresce. Você espera que as pessoas ajam como deveriam, que reconheçam seus esforços, que respondam da forma certa, que entendam suas intenções. E quando isso não acontece, algo dentro se contrai. A mente interpreta como falha, rejeição ou injustiça. E o conflito começa. Os estoicos deixavam isso muito claro. Existem coisas que dependem de você e coisas que não dependem. Essa distinção simples muda tudo. Depende de você. Suas escolhas, suas ações, seus julgamentos, sua postura diante dos fatos. Não depende de você. O comportamento dos outros, o passado, o acaso, o reconhecimento externo. Quando você tenta controlar o que não depende de você, a frustração é inevitável. E a frustração constante se transforma em guerra interna. Você começa a lutar contra o mundo, mas na verdade está lutando contra a realidade. Outro ponto central é a comparação. Os estoicos viam a comparação constante como uma fonte silenciosa de sofrimento. Quando você mede sua vida pela régua dos outros, a guerra começa automaticamente. Sempre haverá alguém mais à frente, mais reconhecido, mais estável, mais confiante. E quando você usa isso como critério para julgar seu próprio valor, a mente nunca encontra descanso. A comparação cria uma sensação permanente de atraso, como se você estivesse sempre ficando para trás. E isso gera uma pressão interna constante, uma cobrança que não cessa. Os estoicos alertavam: quando você define seu valor por fatores externos, você entrega sua paz para coisas que não controla. Outro combustível da guerra interna é o orgulho ferido, não no sentido superficial, mas na necessidade profunda de validação. A mente quer ser vista como competente, quer ser reconhecida, quer estar certa.
Quando isso não acontece, o conflito surge. Você revisita conversas, imagina respostas melhores, refaz mentalmente situações passadas. Isso é a mente tentando recuperar controle depois que ele já se foi. Os estoicos viam isso como desperdício de energia. O passado não responde, ele não muda. Lutar contra ele só prolonga o sofrimento. A guerra interna também nasce da resistência às emoções. Você sente tristeza, medo ou insegurança e imediatamente tenta empurrar isso para longe. Mas quanto mais você resiste, mais forte o sentimento se torna. A mente entra em conflito consigo mesma. Uma parte sente, a outra rejeita. Essa divisão interna é exaustiva. Os estoicos não pediam que você se livrasse das emoções. Eles pediam que você não se tornasse refém delas. Aceitar que algo está sendo sentido não significa concordar com isso. Significa parar de lutar contra o fato de que está ali. Outro ponto pouco percebido é o excesso de pensamento. A mente moderna raramente descansa. Ela analisa demais, projeta demais. Antecipar problemas se tornou um hábito. E quando você vive antecipando, vive em guerra com cenários que nem existem. Os estoicos treinavam a atenção no presente, não por misticismo, mas por pragmatismo. O presente é o único lugar onde a ação real acontece. Quando você está sempre no futuro ou no passado, você vive em conflito com o agora. A guerra interna também se alimenta da ideia de que você deveria ser diferente do que é agora. Não melhor no sentido saudável, mas diferente no sentido de rejeição. Eu não deveria sentir isso. Eu já deveria ter superado. Eu deveria estar em outro lugar da vida. Esses pensamentos criam uma divisão interna profunda. Você passa a lutar contra a própria condição atual. Os estoicos ensinavam algo simples, mas poderoso. O ponto de partida sempre é a realidade atual, não a ideal. Enquanto você rejeita onde está, não consegue avançar de forma clara. A guerra interna se intensifica quando você transforma a vida em uma prova constante. Tudo vira avaliação, tudo vira comparação, tudo vira cobrança. E a mente nunca desliga. Os estoicos defendiam uma postura diferente, agir com seriedade, mas sem se torturar. Disciplina não é punição, é direção. Quando isso se perde, a disciplina vira chicote interno e o conflito cresce. No fundo, a guerra interna nasce quando você esquece algo essencial. Você não controla tudo, não precisa provar tudo e não precisa vencer todas as batalhas. Enquanto a mente insiste em lutar contra o que é, o desgaste continua. Como essa guerra se manifesta no dia a dia? Depois de entender de onde a guerra interna nasce, o próximo passo é perceber como ela se manifesta no cotidiano. Porque essa guerra raramente aparece como um grande colapso. Ela aparece em pequenos sinais, repetidos todos os dias. Um dos primeiros sinais é a procrastinação. Não aquela preguiça óbvia, mas a procrastinação silenciosa. Você sabe o que precisa ser feito. Você entende a importância. Mas algo dentro resiste. E essa resistência não é falta de capacidade, é conflito interno. Uma parte de você quer avançar, outra parte quer evitar desconforto, medo ou frustração. Os estoicos viam isso como uma divisão da vontade. Quando a mente não está alinhada, a ação trava. Você adia não porque não pode agir, mas porque está em guerra consigo mesmo. Outro sinal claro é a autossabotagem. Você começa algo, mas não leva até o fim. Cria planos, mas não sustenta o processo. Tem boas ideias, mas perde consistência. Isso acontece porque a guerra interna mina a energia. Manter um conflito constante consome recursos mentais. A mente cansada não sustenta a disciplina. Outro sintoma comum é a irritação constante. Não grandes explosões, mas pequenos incômodos. Tudo parece incomodar. Barulhos, pessoas, imprevistos. Isso acontece porque a mente já está sobrecarregada.
Quando você vive em guerra interna, qualquer estímulo externo parece mais pesado. Os estoicos observavam que a irritação contínua é sinal de que algo interno está desalinhado. Não é o mundo que ficou mais irritante, é a tolerância que diminuiu. A guerra interna também aparece na dificuldade de estar presente. Você está fisicamente em um lugar, mas mentalmente em outro. Conversas passam sem atenção. Momentos simples não são aproveitados. O descanso não descansa. A mente está sempre resolvendo algo que não está acontecendo agora. Os estoicos viam isso como perda de contato com a realidade, não no sentido grave, mas no sentido prático. Você perde o agora, enquanto luta com o que foi ou com o que pode vir. Outro sinal claro é a autocrítica excessiva. Você se cobra de forma constante. Nada parece suficiente. Mesmo quando acerta, a mente encontra falhas. Mesmo quando avança, a mente minimiza. Essa voz interna crítica mantém a guerra ativa. Ela cria a sensação de que você nunca está à altura. Os estoicos defendiam a autoavaliação, mas não a autodestruição. Avaliar é observar com clareza. Criticar sem parar é atacar a si mesmo. Quando a autocrítica vira padrão, a mente se torna um campo de batalha. Outro ponto importante é a indecisão crônica. Você pensa demais antes de agir, revisa possibilidades, teme consequências e, no fim, não decide. Isso acontece porque a guerra interna cria medo de errar. A mente prefere não agir a lidar com o risco. Os estoicos ensinavam que errar faz parte da ação humana. Mas não agir por medo de errar prolonga o sofrimento. A guerra interna também se manifesta no excesso de controle. Você tenta controlar rotinas, pessoas, resultados e até sentimentos. Quando algo sai do planejado, a tensão aparece. O problema é que o controle excessivo nunca se sustenta. A realidade sempre escapa. E cada escape reacende o conflito. Os estoicos propunham algo mais funcional. Controle interno, não externo. Quando você aceita que não controla tudo, a mente relaxa. Outro sinal comum é o cansaço sem causa aparente. Você dorme, mas acorda cansado. Descansa, mas não se sente renovado. Isso não é apenas físico, é desgaste emocional. A guerra interna consome energia mesmo quando você não percebe. Pensar demais, resistir demais e se cobrar demais cansam. Os estoicos valorizavam a economia de energia mental. Não gastar energia com o que não depende de você. Não lutar batalhas desnecessárias. A guerra interna também aparece na dificuldade de manter hábitos. Você começa com motivação, mas perde constância. Isso não é falta de força de vontade, é falta de alinhamento interno. Quando o hábito não faz sentido profundo, a mente resiste. Os estoicos sabiam que hábitos sustentáveis nascem de clareza, não de força momentânea. Outro ponto importante é a sensação de estar sempre atrasado, como se a vida estivesse correndo e você tentando alcançar algo que nunca chega. Essa sensação cria ansiedade e pressão interna. Os estoicos ensinavam a focar no passo atual, não na corrida inteira. Quando você traz a atenção para a ação presente, a guerra diminui. No fundo, todas essas manifestações têm algo em comum. A mente está dividida. Uma parte quer avançar, outra resiste. Uma parte exige, outra se protege. E enquanto essa divisão existir, o conflito continua. O estoicismo como campo de batalha interno. Quando os estoicos falavam em guerra, eles não se referiam a inimigos externos. Eles se referiam ao confronto diário entre impulso e razão, entre reação automática e escolha consciente. Para eles, o verdadeiro campo de batalha sempre foi interno. Isso muda completamente a forma de lidar com o conflito. Em vez de tentar eliminar pensamentos, emoções ou desejos, o estoicismo ensina a governá-los. Governar não é o mesmo que suprimir.
é estabelecer hierarquia. Os estoicos sabiam que a mente humana produz impulsos o tempo todo: medo, raiva, desejo, aversão. Esses impulsos surgem antes da reflexão. O erro não está em senti-los. O erro está em obedecê-los sem questionar. Por isso, o primeiro princípio estoico no campo de batalha interno é a observação. Antes de agir, observe. Observe o pensamento que surgiu. Observe a emoção que acompanha. Observe o impulso que pede ação imediata. Esse pequeno gesto muda tudo. Quando você observa, cria distância. E onde há distância, há escolha. Os estoicos treinavam essa observação como um soldado treina disciplina, todos os dias, nos pequenos momentos, não apenas em grandes crises. A maioria das pessoas só tenta se controlar quando tudo já saiu do eixo. Os estoicos faziam o oposto. Eles treinavam a mente quando tudo estava relativamente calmo, porque é no treino silencioso que a força se constrói. Outro pilar do estoicismo como campo de batalha é a distinção entre impressão e assentimento. A impressão é o que aparece na mente. O assentimento é o sim que você dá a ela. Um pensamento surge. Isso é injusto. Isso é insuportável. Isso não deveria estar acontecendo. O pensamento não é o problema. O problema é concordar automaticamente com ele. Os estoicos ensinavam a suspender o assentimento, a não dizer sim imediatamente a tudo o que aparece na mente. Isso exige atenção, mas devolve poder. Quando você não assente automaticamente, o pensamento perde força. Outro ponto essencial é a aceitação do que é. Aceitação não como resignação, mas como reconhecimento da realidade. Enquanto você luta contra o fato de que algo já aconteceu, a guerra continua. Os estoicos eram extremamente práticos. Eles perguntavam: isso já aconteceu? Se sim, resistir é inútil. Aceitar o fato não significa aprovar. Significa parar de desperdiçar energia tentando mudar o que já está dado. Essa aceitação reduz o conflito interno de forma imediata. Outro elemento central é a disciplina da atenção, onde você coloca a sua atenção, coloca a sua energia. A guerra interna se intensifica quando a atenção está espalhada, pensando em 1000 coisas, pulando de um problema para outro. Os estoicos treinavam a atenção como um músculo. Foco no que está sendo feito agora, nada além disso. Quando a atenção se ancora no presente, a mente se organiza. Outro ponto importante é a prática da antecipação negativa. Não para gerar medo, mas para reduzir choque. Os estoicos refletiam sobre possíveis dificuldades antes que elas acontecessem, não para sofrer antecipadamente, mas para se preparar mentalmente. Quando algo difícil acontece e você já considerou essa possibilidade, a mente reage com menos resistência. A guerra interna diminui porque a realidade não surpreende tanto. Outro pilar é a humildade interna. Reconhecer limites, reconhecer ignorância, reconhecer imperfeição. A guerra interna se alimenta da ideia de que você deveria ser impecável. Sempre certo, sempre forte. Os estoicos sabiam que isso é impossível. Quando você aceita a condição humana, a cobrança diminui. E com menos cobrança, menos conflito. A prática estoica também envolve revisar o dia, não para se punir, mas para aprender. O que fiz bem? Onde reagi sem necessidade? Onde perdi clareza? Essa revisão transforma erro em aprendizado, e aprendizado reduz conflito futuro. Outro aspecto importante é a escolha consciente de valores. Quando você sabe o que é importante, decide com menos conflito. Grande parte da guerra interna vem da falta de direção. Você quer muitas coisas ao mesmo tempo, e elas entram em choque. Os estoicos escolhiam poucos valores centrais: virtude, clareza, autocontrole. Com valores claros, a mente se organiza.
O estoicismo não promete eliminar o conflito interno. Ele promete algo mais realista, reduzir o conflito desnecessário. A vida sempre trará desafios, mas você não precisa lutar contra tudo. Quando você aprende a observar, aceitar, escolher e agir com clareza, a guerra interna começa a perder intensidade. Não porque você venceu tudo, mas porque parou de lutar batalhas erradas. Disciplina, silêncio e constância. Quando a guerra interna começa a perder intensidade, não é porque os problemas desapareceram, mas porque algo mudou na forma como você se relaciona com eles. Esse algo tem 3 pilares simples, porém exigentes: disciplina, silêncio e constância. Os estoicos nunca trataram disciplina como punição. Para eles, disciplina era direção. Sem direção clara, a mente se dispersa. E quando a mente se dispersa, o conflito aumenta. A disciplina começa no pequeno, no que você faz todos os dias, mesmo quando não há motivação. Esperar motivação para agir é uma armadilha comum. A motivação é instável. Ela depende do humor, das circunstâncias, do cansaço. Os estoicos sabiam disso. Por isso, ensinavam a agir a partir da decisão, não da emoção. Quando você decide algo com clareza, a ação deixa de depender do estado emocional do momento. Isso reduz a guerra interna, porque elimina a negociação constante consigo mesmo. Outro aspecto essencial da disciplina estoica é a simplicidade. Quanto mais complexa a vida, mais pontos de atrito a mente cria. Excesso de compromissos, excesso de estímulos, excesso de escolhas. Tudo isso alimenta o conflito. Os estoicos buscavam uma vida mais simples, não por estética, mas por funcionalidade. Menos escolhas, menos conflito, menos estímulos, mais clareza. A disciplina também envolve limites. Saber quando parar, quando dizer não, quando preservar energia. A guerra interna muitas vezes nasce da falta de limites. Você aceita demais, carrega demais, tolera demais. E depois se irrita consigo mesmo. Os estoicos ensinavam que respeitar os próprios limites é uma forma de autocontrole. Não é fraqueza, é inteligência. Outro pilar é o silêncio. Não apenas o silêncio externo, mas o interno. A mente moderna vive cercada de ruído, notícias, opiniões, comparações. O silêncio reduz esse ruído. Quando você cria espaços de silêncio, a mente começa a se reorganizar. Os estoicos valorizavam momentos de recolhimento, não para fugir do mundo, mas para não se perder nele. O silêncio permite observar pensamentos sem ser arrastado por eles. Permite perceber padrões. Permite entender o que realmente importa. Sem silêncio, a guerra interna nunca descansa. Outro ponto importante é aprender a não responder a tudo. Nem toda opinião exige resposta. Nem toda provocação exige reação. Responder a tudo é um sinal de falta de controle interno. Os estoicos escolhiam cuidadosamente quando falar e quando calar. E essa escolha economizava energia mental. A constância é o terceiro pilar. Não adianta compreender tudo isso intelectualmente e aplicar apenas quando lembra. A guerra interna volta quando a prática é irregular. Constância não é intensidade, é repetição. Pequenos atos feitos todos os dias transformam a mente mais do que grandes decisões esporádicas. Os estoicos acreditavam no progresso lento e contínuo, não em mudanças abruptas. Cada dia em que você observa antes de reagir, cada dia em que mantém um hábito simples, cada dia em que respeita seus limites, a guerra interna enfraquece um pouco mais. Outro ponto fundamental é aceitar dias ruins. Mesmo com disciplina, silêncio e constância, haverá dias difíceis. Os estoicos não esperavam perfeição, eles esperavam perseverança. Quando você aceita que alguns dias serão mais turbulentos, a autocrítica diminui. E menos autocrítica significa menos conflito.
A disciplina estoica também envolve cuidar do corpo, sono, alimentação, movimento. Um corpo negligenciado amplifica conflitos mentais. Os estoicos viam corpo e mente como interligados. Desgaste físico vira instabilidade emocional. Outro aspecto importante é alinhar ações com valores. Quando você age contra o que considera importante, a guerra interna se intensifica. Quando suas ações refletem seus valores, a mente se estabiliza. Não porque tudo fica fácil, mas porque faz sentido. A constância nesse alinhamento cria uma base sólida. Mesmo quando surgem dificuldades, há um eixo interno. Os estoicos sabiam que o conflito nunca desaparece por completo, mas ele pode deixar de dominar. Quando disciplina, silêncio e constância se tornam hábitos, a guerra interna perde o controle da narrativa. Ela ainda aparece, mas não governa. Aceitação, tempo e amadurecimento. Uma parte significativa da guerra interna nasce da pressa, da exigência de que tudo se resolva rápido, de que a mente se organize imediatamente, de que a vida se alinhe no tempo que você gostaria. Os estoicos tinham uma relação muito diferente com o tempo. Eles não viam o amadurecimento como algo que pudesse ser apressado. Para eles, o tempo não era inimigo, era aliado. Quando você exige resultados internos imediatos, cria um conflito adicional. Além da dificuldade real, surge a frustração por não melhorar rápido o suficiente. Isso gera uma cobrança silenciosa, uma sensação constante de atraso, como se você estivesse falhando até mesmo em melhorar. Os estoicos ensinavam a aceitar o ritmo das coisas, não como passividade, mas como lucidez. Aceitar o tempo não significa desistir, significa parar de lutar contra processos naturais. A mente precisa de repetição para mudar, precisa de vivência, precisa de erro e ajuste. Quando você aceita isso, a guerra interna perde uma de suas principais fontes de combustível. Outro ponto central é a aceitação do que você sente agora, não como aprovação, mas como reconhecimento. Enquanto você briga com o fato de estar cansado, confuso ou inseguro, a guerra continua. Aceitar não é se identificar, é parar de resistir. Os estoicos sabiam que a resistência inútil cria sofrimento extra. Quando algo já está sendo sentido, resistir só prolonga. Aceitar que um dia foi difícil não torna o dia pior, torna a mente menos tensa. Outro aspecto importante é aprender a diferenciar dor de sofrimento. A dor faz parte da vida. Perdas, frustrações, limites. O sofrimento surge quando a mente cria narrativas intermináveis sobre a dor. Quando revisita, exagera, dramatiza. Os estoicos buscavam reduzir o sofrimento desnecessário. Não negavam a dor, mas não a transformavam em identidade. Aceitar que algo doeu é diferente de se definir por aquilo. O amadurecimento estoico passa por entender que nem tudo precisa ser resolvido agora. Algumas questões se esclarecem com o tempo, algumas decisões amadurecem em silêncio. A pressa cria decisões ruins, a calma cria espaço para a clareza. Os estoicos valorizavam a paciência ativa. Agir quando é possível, esperar quando é necessário. Saber a diferença exige atenção. Outro ponto essencial é parar de medir o progresso apenas pelos dias bons. A guerra interna se aproveita disso. Quando você acha que só está evoluindo quando se sente bem, qualquer dia difícil parece um retrocesso. Os estoicos mediam progresso pela postura, não pelo conforto. Você pode estar avançando mesmo em dias difíceis, se mantém a observação, se evita reações desnecessárias, se não se abandona. Esse tipo de progresso é silencioso, mas profundo. A aceitação também envolve aceitar a imperfeição, não apenas dos outros, mas a sua. A guerra interna se intensifica quando você exige de si mesmo um padrão impossível. Nunca errar, nunca fraquejar, nunca sentir dúvida. Os estoicos eram realistas. Eles sabiam que a condição humana inclui falhas.
O que importa não é a ausência de falhas, mas a capacidade de aprender com elas. Quando você aceita que vai errar, a mente relaxa. E com menos tensão, há mais clareza. Outro aspecto do amadurecimento é aprender a conviver com incertezas. Nem tudo terá resposta imediata, nem toda escolha terá garantia. A guerra interna se alimenta da tentativa de eliminar incertezas, mas isso é impossível. Os estoicos aceitavam a incerteza como parte da vida. Eles focavam em agir bem, não em controlar resultados. Quando você age alinhado com valores, mesmo resultados incertos se tornam mais toleráveis. O tempo também ensina algo essencial. Muitas coisas que hoje parecem enormes se mostram menores com distância. Os estoicos tinham consciência disso. Por isso, evitavam decisões impulsivas em momentos de turbulência. Dormir antes de reagir. Esperar antes de decidir. Deixar a emoção baixar. Isso não é fuga, é inteligência emocional. O amadurecimento estoico também envolve parar de se comparar com versões imaginárias de si mesmo. Eu deveria estar em outro lugar. Eu já deveria ter superado. Esses pensamentos criam uma divisão interna constante. Os estoicos focavam no passo atual, no que pode ser feito agora, com os recursos que existem agora. Essa simplicidade reduz o conflito. Quando você para de exigir que o presente seja diferente, a guerra perde intensidade. A aceitação do tempo também muda a relação com a ansiedade. A ansiedade nasce quando você tenta viver o futuro agora. Os estoicos traziam a atenção de volta ao presente. Não por filosofia abstrata, mas porque o presente é o único lugar onde a ação é possível. No presente, a guerra interna enfraquece. Liberdade interna, escolha e responsabilidade. Existe um momento em que a guerra interna muda de forma. Ela deixa de ser apenas conflito e passa a se revelar como um chamado à responsabilidade. Os estoicos entendiam liberdade de um jeito diferente do senso comum. Para eles, liberdade não era fazer tudo o que se quer. Era não ser escravo da própria mente. Você pode estar cercado de opções e ainda assim ser prisioneiro de impulsos, medos e hábitos. E pode viver com poucas opções e ainda assim ser internamente livre. Essa liberdade interna começa quando você reconhece algo essencial. Há sempre uma escolha possível, mesmo quando as circunstâncias são limitadas. A escolha não é sobre o que acontece, é sobre como você responde ao que acontece. Esse ponto é desconfortável para muitos, porque tira a possibilidade de culpar o mundo o tempo todo. Assumir responsabilidade pela própria mente não é leve no início. Parece um peso, parece mais uma cobrança, mas os estoicos viam isso como libertação. Quando você entende que não controla tudo, mas controla a forma como julga, a guerra interna perde um inimigo imaginário e ganha clareza. A responsabilidade estoica não é punição, é autoria. Você deixa de ser apenas alguém a quem as coisas acontecem e passa a ser alguém que responde conscientemente. Isso não elimina dificuldades, mas elimina a sensação de impotência. Grande parte da guerra interna vem da sensação de não ter escolha, de estar preso a pensamentos, emoções e reações. Os estoicos questionavam isso o tempo todo. Você não escolhe o pensamento que surge, mas escolhe se concorda com ele. Você não escolhe a emoção inicial, mas escolhe o que faz a partir dela. Essa distinção muda tudo. Quando você começa a perceber que sempre há um pequeno espaço de escolha, a mente se organiza. Esse espaço pode ser mínimo. Um segundo de pausa, uma respiração, um silêncio antes de responder, mas é nesse espaço que mora a liberdade. A guerra interna se intensifica quando você acredita que é obrigado a reagir, que não pode suportar o desconforto, que precisa resolver tudo agora. Os estoicos treinavam a tolerância ao desconforto, não por masoquismo, mas por clareza. Eles sabiam que muitos impulsos perdem força quando não são imediatamente atendidos.
Aprender a suportar um pouco de desconforto é uma forma de liberdade. Quando você não foge imediatamente do que é difícil, a mente se fortalece. Outro aspecto importante da liberdade interna é parar de viver no automático. Grande parte da guerra interna é mantida por hábitos mentais não questionados. Pensar sempre do mesmo jeito. Reagir sempre do mesmo jeito. Interpretar sempre do mesmo jeito. Os estoicos questionavam esses padrões. Isso é necessariamente verdadeiro? Essa interpretação é a única possível? Essa reação me serve? Essas perguntas simples quebram o automatismo. Quando o automatismo quebra, a guerra interna perde previsibilidade. Outro ponto essencial é entender que responsabilidade não significa rigidez, significa flexibilidade consciente. Você pode mudar de ideia, pode ajustar decisões, pode reconhecer erros. Os estoicos valorizavam a correção de rota. Não viam isso como fraqueza, mas como inteligência. Quando você se permite ajustar sem se punir, a guerra interna diminui. Outro elemento fundamental é a coerência interna. Quando o que você pensa, sente e faz está constantemente desalinhado, o conflito cresce. Os estoicos buscavam alinhar pensamento, intenção e ação, não para serem perfeitos, mas para reduzir atrito interno. Quando suas ações refletem seus valores, a mente descansa mais. A responsabilidade estoica também envolve parar de terceirizar a própria paz. Esperar que pessoas, situações ou conquistas tragam estabilidade interna. Isso cria dependência. Quando a paz depende de fatores externos, ela é frágil. Os estoicos buscavam uma paz que não dependesse do aplauso, do resultado perfeito ou da ausência de problemas. Uma paz baseada em postura. Outro ponto importante é aprender a conviver com consequências. Toda escolha tem consequência, e fugir disso mantém a guerra ativa. Quando você aceita as consequências das próprias escolhas, mesmo as difíceis, a mente se estabiliza. A guerra interna se alimenta da tentativa de evitar qualquer desconforto. Mas isso é impossível. Os estoicos ensinavam a escolher o desconforto certo. O desconforto da disciplina em vez do desconforto do arrependimento. O desconforto do esforço consciente em vez do desconforto da estagnação. Essa escolha reduz conflito no longo prazo. A liberdade interna cresce quando você para de se ver como vítima da própria mente e passa a se ver como responsável por treiná-la. Treinar não é dominar à força, é educar com constância. Quando a luta começa a se dissolver. Existe um ponto em que a guerra interna deixa de ser barulhenta. Não porque tudo foi resolvido, mas porque algo mudou na forma como você se relaciona com ela. Esse ponto não vem com alívio imediato, não vem com euforia, não vem com respostas claras. Ele vem com silêncio. Os estoicos sabiam que nem toda transformação é dramática. Algumas são quase imperceptíveis e, exatamente por isso, profundas. A guerra interna começa a se dissolver quando você percebe que não precisa vencer todos os pensamentos, nem calar todas as emoções, nem provar nada para si mesmo o tempo todo. Ela se dissolve quando você para de tratar a mente como inimiga e passa a tratá-la como algo que precisa ser compreendido. Durante muito tempo, você lutou tentando eliminar o conflito. Tentou controlar pensamentos, tentou se corrigir à força, tentou se tornar alguém que não sente dúvida, medo ou insegurança, mas essa luta, silenciosamente, mantinha o conflito vivo. Os estoicos perceberam algo essencial. Quanto mais você tenta expulsar certos estados internos, mais eles resistem. O que você combate com ódio interno se fortalece. O que você observa com clareza perde força. Nesse estágio, a guerra interna não acaba. Ela muda de forma. Os pensamentos ainda surgem. As emoções ainda aparecem.
As dúvidas ainda existem, mas elas já não comandam tudo. Você começa a notar uma diferença sutil. Há mais espaço entre o que surge na mente e o que você faz a partir disso. Esse espaço é o sinal de que algo amadureceu. Você não reage imediatamente, não se explica o tempo todo, não se justifica para si mesmo a cada passo. Existe mais silêncio entre estímulo e resposta. E esse silêncio não é vazio. Ele é cheio de consciência. Os estoicos valorizavam profundamente esse silêncio interno, não como ausência de pensamento, mas como ausência de luta desnecessária. Quando você para de lutar contra cada pensamento negativo, a mente começa a se autorregular. Pensamentos passam como nuvens, sem precisar ser expulsos. Outro sinal de que a guerra começa a se dissolver é quando você aceita não entender tudo. Durante muito tempo, você tentou encontrar explicações para tudo o que sente. Tentou dar sentido a cada fase difícil. Tentou transformar cada desconforto em aprendizado imediato, mas nem tudo precisa ser compreendido agora. Os estoicos aceitavam o mistério da experiência humana. Eles sabiam que algumas coisas só fazem sentido depois, e outras nunca fazem. E tudo bem. Quando você aceita isso, a mente relaxa. Outro ponto importante é quando você deixa de medir progresso pelo conforto. A guerra interna se alimenta da ideia de que estar bem o tempo todo é sinal de evolução. Mas isso nunca foi real. Os estoicos mediam progresso pela postura diante do desconforto. Você reage menos, você observa mais, você se perde menos tempo em batalhas internas inúteis. Se sim, algo está mudando. Nesse estágio, você também começa a escolher melhor suas batalhas internas. Nem todo pensamento precisa de resposta, nem toda emoção precisa de análise, nem toda inquietação precisa de solução. Você aprende a deixar algumas coisas simplesmente passarem. Isso não é descuido, é maturidade. A guerra interna se mantém viva quando tudo vira questão de vida ou morte mental. Quando cada erro vira prova de incapacidade, quando cada dúvida vira ameaça, quando você para de dramatizar internamente, o conflito enfraquece. Outro sinal claro é a redução da pressa interna. Você não sente mais que precisa se resolver imediatamente. Não sente que precisa chegar logo em algum lugar interno. Você começa a respeitar o próprio ritmo. Os estoicos viam isso como sabedoria prática. A pressa cria decisões ruins, a calma cria direção. Quando a guerra interna começa a se dissolver, você também muda a relação com o silêncio externo. Não sente mais necessidade de preencher todos os espaços. Consegue ficar só. Consegue caminhar em silêncio. Consegue ouvir sem preparar respostas. Esse silêncio não é vazio. É estabilidade. Outro aspecto importante é quando você para de buscar validação constante para se sentir em paz. Durante muito tempo, sua mente exigia confirmação externa. Reconhecimento, prova de que estava no caminho certo. Quando isso diminui, a guerra interna perde uma de suas principais fontes de tensão. Você começa a confiar mais na própria postura, não porque tudo deu certo, mas porque você está alinhado. Nesse ponto, algo curioso acontece. A vida externa pode continuar difícil, mas a mente não entra mais em colapso com a mesma facilidade. Há problemas, mas não há pânico constante. Há desafios, mas não há autoataque contínuo. Os estoicos chamavam isso de tranquilidade interior, não como ausência de dor, mas como ausência de desordem interna. E aqui é importante dizer algo com clareza. Esse estado não é permanente. A guerra interna pode retornar, em fases mais difíceis, em momentos de perda, em situações de grande pressão. Mas quando ela retorna, você a reconhece. E isso muda tudo. Você não se assusta tanto, não se perde por completo, não acredita mais que está voltando ao zero.
Você entende que a guerra interna faz parte da condição humana, mas não precisa dominar a sua vida. Nesse ponto, a luta já não é mais cega. Ela é consciente. E talvez esse seja o ponto mais importante de todos. A guerra interna não termina com vitória total. Ela termina quando deixa de ser guerra, quando vira diálogo interno, quando vira observação, quando vira aprendizado silencioso. Mas isso abre outra pergunta. Uma pergunta que os estoicos faziam com frequência. Se a luta diminui, o que sobra? É exatamente sobre isso que vale continuar refletindo. O peso das expectativas e o alívio do real. Grande parte da guerra interna não vem do que acontece, mas do que você esperava que acontecesse. Expectativas silenciosas criam conflitos silenciosos. Você espera que o dia renda, que as pessoas entendam, que o esforço seja reconhecido, que a mente colabore. Quando essas expectativas não se cumprem, a frustração surge e logo depois o conflito interno. Os estoicos observavam isso com clareza. Quanto mais rígidas as expectativas, maior o choque com a realidade. A mente cria uma versão ideal de como as coisas deveriam ser e passa a medir a vida real por essa régua. Essa comparação constante desgasta. Você começa a viver não no que é, mas no que falta. E viver no que falta é viver em guerra. Os estoicos não propunham eliminar expectativas por completo. Eles propunham torná-las flexíveis. Esperar com consciência, não com exigência. Quando a expectativa vira exigência, qualquer desvio parece falha e a mente reage com cobrança, irritação ou desânimo. Outro ponto importante é a expectativa sobre si mesmo. Você espera ser sempre produtivo, sempre forte, sempre equilibrado. Quando isso não acontece, a mente se volta contra você. A autocrítica cresce, a cobrança se intensifica e a guerra interna ganha força. Os estoicos ensinavam a ajustar expectativas ao humano, não ao ideal impossível. Eles sabiam que exigir constância perfeita é ignorar a natureza variável da mente. Quando você aceita oscilações, o conflito diminui. Outro aspecto é a expectativa de controle emocional total. Muita gente acredita que evoluir significa nunca mais sentir desconforto. Isso não é real. Os estoicos não buscavam ausência de emoção, mas proporção. Sentir sem se perder. Quando você aceita que emoções difíceis ainda aparecerão, mas não precisam governar, a guerra interna perde intensidade. Outro ponto essencial é perceber como expectativas futuras roubam o presente. Você vive esperando um momento em que tudo ficará melhor. Quando ganhar mais, quando resolver algo, quando mudar de fase. Enquanto isso, o agora vira apenas um meio. Os estoicos valorizavam o presente não por romantismo, mas porque ele é o único espaço real de ação. Quando você traz a atenção para o agora, a mente para de lutar com cenários imaginários. Outro elemento importante é a expectativa de sentido constante. A ideia de que tudo precisa fazer sentido o tempo todo. Mas a vida não funciona assim. Há fases confusas, há períodos de transição, há momentos em que o sentido ainda não apareceu. Os estoicos aceitavam isso. Eles não forçavam significado imediato. Quando você força sentido onde ainda não há clareza, cria conflito interno. Aceitar o vazio temporário é parte da maturidade. Outro ponto pouco percebido é como expectativas sociais alimentam a guerra interna. Padrões de sucesso, ritmos impostos, comparações invisíveis. Você sente que deveria estar em outro lugar, porque alguém em algum lugar parece estar. Os estoicos ensinavam a retirar a mente desse jogo. Comparar-se com outros cria tensão constante. Comparar-se consigo mesmo, com base em valores, cria direção. Outro aspecto importante é aprender a revisar expectativas sem se culpar. Mudar expectativa não é desistir,
é ajustar. Os estoicos valorizavam a adaptação inteligente, não insistir em algo que já se mostrou irreal. Quando você ajusta expectativas, o alívio aparece. Não porque tudo ficou fácil, mas porque a mente parou de exigir o impossível. Outro sinal de amadurecimento interno é quando você começa a preferir o real ao ideal. O real é imperfeito, mas estável. O ideal é bonito, mas inatingível. Viver preso ao ideal mantém a guerra ativa. Aceitar o real traz paz prática. Os estoicos sabiam que a tranquilidade não nasce de uma vida perfeita, mas de uma mente que aceita a imperfeição sem colapsar. Quando você começa a soltar expectativas rígidas, algo muda. A mente relaxa, o corpo acompanha, e o conflito interno perde intensidade. A guerra não acaba de repente, mas fica menos barulhenta. E isso prepara o terreno para algo importante. Quando você para de lutar contra expectativas irreais, abre espaço para agir com mais verdade. O vazio que sobra e o que fazer com ele. Quando as expectativas rígidas começam a cair, algo curioso acontece. Não surge imediatamente paz. Surge um vazio. E esse vazio costuma assustar. Durante muito tempo, a guerra interna ocupou espaço. Ela dava direção, mesmo que dolorosa. Dava um senso de urgência. Dava algo contra o que lutar. Quando essa luta diminui, a mente estranha o silêncio. Os estoicos entendiam isso profundamente. Eles sabiam que o ser humano se acostuma até ao conflito. Quando o conflito some, mesmo que parcialmente, a mente pergunta: e agora? Esse vazio não é fracasso, é transição, mas muita gente interpreta esse momento como perda de sentido, como apatia, como estagnação, e tenta preencher o vazio rapidamente, volta a se cobrar, cria novas metas irreais, entra em novas comparações, busca novos conflitos, porque o conflito, apesar de desgastante, é familiar. Os estoicos alertavam contra isso. Eles viam o vazio como espaço fértil, não como ameaça. Quando você não está mais lutando contra o que não controla, sobra energia. Mas essa energia precisa de direção. Se você não escolhe conscientemente o que colocar nesse espaço, a mente volta aos padrões antigos. Outro ponto importante é entender que o vazio não exige resposta imediata. Ele exige presença. Ficar no vazio por um tempo é desconfortável, mas é necessário. Os estoicos valorizavam o recolhimento nesses momentos. Menos estímulo, menos ruído, menos pressa. Eles sabiam que clareza não surge no meio da agitação. Outro aspecto essencial é perceber que o vazio revela o que realmente importa. Quando você para de correr atrás de expectativas externas, algumas coisas perdem brilho, outras ganham peso. Nem tudo que parecia essencial continua sendo. Nem tudo que você ignorava permanece irrelevante. Esse ajuste interno não é rápido, e tentar acelerá-lo recria a guerra. Os estoicos ensinavam a observar esse processo com calma, sem se apressar a definir tudo. Outro ponto importante é não confundir vazio com falta de valor. O vazio não significa que você perdeu propósito. Significa que antigos propósitos deixaram de fazer sentido. E isso é parte do amadurecimento. Muitas guerras internas continuam porque a pessoa insiste em lutar por objetivos que já não representam quem ela é. Quando esses objetivos caem, a mente precisa de tempo para reorganizar valores. Os estoicos sabiam que valores não se escolhem de forma impulsiva. Eles se consolidam com reflexão e prática. Outro risco nesse momento é buscar distração constante, preencher cada espaço com conteúdo, ruído, tarefas desnecessárias. Isso evita o contato com o vazio, mas mantém o conflito em estado latente. Os estoicos valorizavam a sobriedade mental, nem excesso, nem fuga. Outro aspecto essencial é aprender a agir sem conflito interno intenso. Durante muito tempo, você agiu movido por cobrança, medo ou comparação.
Quando isso diminui, agir pode parecer estranho. A ação agora precisa nascer da escolha, não da pressão. Isso exige reaprendizado. Os estoicos viam a ação virtuosa como aquela que nasce do alinhamento interno, não da urgência emocional. Agir porque faz sentido, não porque precisa provar algo. Esse tipo de ação é mais silenciosa, mas mais sustentável. Outro ponto importante é perceber que a guerra interna não desaparece por completo. Ela muda de papel. Em vez de dominar, ela passa a sinalizar. Sinaliza quando você está se afastando dos próprios valores, quando está aceitando demais, quando está se exigindo além do necessário. Nesse ponto, a guerra deixa de ser inimiga e passa a ser alerta. Mas isso só acontece quando você para de tratá-la como algo a ser eliminado. Os estoicos entendiam que o conflito interno faz parte da vida consciente. O problema não é o conflito, é a identificação cega com ele. Quando você não se identifica totalmente com a guerra, ela perde poder. Outro aspecto profundo é perceber que o silêncio interno não é permanente e não precisa ser. Há dias mais agitados, há fases mais densas. Isso não significa retrocesso. Os estoicos aceitavam ciclos, não esperavam estabilidade constante. Quando você aceita ciclos, o vazio deixa de assustar tanto. Outro ponto essencial é resistir à tentação de transformar tudo em narrativa. Nem tudo precisa virar aprendizado imediato, nem tudo precisa virar conteúdo mental. Algumas experiências só precisam ser vividas. Os estoicos sabiam quando parar de analisar, e isso preservava a energia. Nesse estágio, a guerra interna já não grita, ela sussurra. E isso muda tudo, porque agora você pode ouvi-la sem se perder, pode escutar sem reagir automaticamente, pode escolher com mais clareza. Mas isso levanta uma questão fundamental, uma questão que não pode ser ignorada. Se a guerra interna perde força, como viver sem precisar lutar o tempo todo? É exatamente essa reflexão que precisa ser feita com cuidado, sem pressa, sem respostas prontas. O que fazer com o que você entendeu? Se você chegou até aqui, é porque algo nessa reflexão te encontrou. Talvez não com respostas claras, mas com reconhecimento. A guerra interna não é algo que se vence de uma vez. Ela é algo que se compreende aos poucos. E compreender já muda tudo. Ao longo deste vídeo, você não ouviu fórmulas, não ouviu promessas, não ouviu caminhos rápidos, porque o estoicismo nunca foi sobre atalhos. Ele sempre foi sobre postura. Postura diante do pensamento, postura diante da emoção, postura diante da própria mente. A guerra interna começa a perder força quando você para de lutar contra tudo o que sente e começa a escolher, com mais consciência, como responder. Não é sobre eliminar o conflito, é sobre não ser dominado por ele. Talvez, a partir de agora, a guerra ainda apareça, mas você a reconhecerá mais cedo. E isso já é um avanço silencioso, porém profundo. Se algo ficou claro, é isso. Viver bem não é viver sem tensão. É viver sem se destruir internamente por causa dela. A reflexão não termina aqui. Ela continua nos próximos dias, nas escolhas pequenas, nos momentos em que você decide observar em vez de reagir. Se esse conteúdo fez sentido para você, considere se inscrever no canal do Estoico Moderno. Aqui, a proposta não é motivar por alguns minutos, mas oferecer reflexões que acompanham você no tempo. Deixe seu like se essa reflexão te ajudou de alguma forma. E se sentir que alguém próximo vive essa mesma guerra silenciosa, compartilhe este vídeo. Às vezes, tudo o que alguém precisa é perceber que não está sozinho nessa luta. Obrigado por ficar até aqui. Respire, observe e lembre-se, a maior vitória não é vencer o mundo, é aprender a não lutar contra si mesmo.